É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro e muito rico precisa de uma esposa. Eu não tinha pretensão de reler Orgulho e Preconceito, mas eu assisti um vídeo da Juliana Lira, falando sobre o Jane Austen July, que basicamente é um desafio que alguns booktubers, inclusive ela, fazem todos os anos, que dedicam o mês de julho a ler as obras da Jane, os romances dela, adaptações. Tenho vontade de reler Orgulho e Preconceito, porque eu li já tem alguns anos, já fazem alguns anos. Eu tinha 20 anos, e a primeira vez não foi grande coisa pra mim, não gostei muito. Era bem mais nova também, né? Tinha 20 anos, hoje eu tenho 25, então a percepção muda totalmente. De adianto que eu adorei essa releitura, gostei muito mais, me diverti muito mais. A narrativa é muito irônica, extremamente debochada, irônica mesmo, sabe? São coisas absurdas que acontecem aqui, mas é tudo narrado de uma forma engraçada. Mas enfim, vamos conversar um pouquinho sobre as minhas impressões, o que eu achei interessante de Orgulho e Preconceito. A primeira edição de Orgulho e Preconceito foi publicada no dia 28 de janeiro de 1813, e inicialmente também a gente tinha pensado pro livro o título de First Impressions, Primeiras Impressões. O que, conhecendo a história, casaria muito bem também, porque o conflito maior que acontece aqui, né, na história justamente são os pré-julgamentos que você faz de uma pessoa pelo primeiro contato, pela aparência, pela impressão que você teve da pessoa sem realmente conhecê-la. No caso do Senhor Darcy, uma pessoa extremamente preconceituosa, que se achava superior do que as pessoas que não tinham a mesma situação que ele, gostava de ficar ali só no grupinho dele, na tanto que no fatídico baile que ele conhece a Lizzie, ele se comportou super mal, de uma forma super grosseira com as pessoas que não tinham a mesma classe que ele. Algumas realmente eram inconvenientes, mas ele tinha esse olhar superior de nariz em pé, né? Porque o cara era rico, né? Tinha uma situação abastada, como diziam naqueles tempos. Então ele era realmente arrogante, se achava superior. Tanto é que a Liz escuta uma conversa dele que faz ela já desgostar total dele, não só pelo comportamento que ele estava tendo ali, de ficar de cara fechada, não gostar de conversar com ninguém, ela escuta ele falando, o Sr. Bigley, que é o amigo dele, e o interesse da irmã dela, da Jane, falando, ai, quantas moças bonitas tem aqui, cita o nome dela, falando para ele, você não quer dançar com ela e tudo mais? E ele disse, bonita, mas não suficiente para me tentar. Gente, olha o desaforo desse homem. Mas, enfim, e aí a partir daí, a Lizzie instaura-se um ranço, até esse momento corretíssimo, porque era extremamente arrogante. Como assim você escuta uma pessoa falando isso de você? Claro, você não vai achar bom. E nisso a Lizzie também conhece um outro cara, o Sr. Wickham, que diz que conhece o Sr. Darcy de outras épocas, tem um entreveiro ali entre os dois. Só que ele conta uma versão para ela que não é. Mais tarde a gente foi descobrir que não é essa versão realmente que aconteceu. Então, assim, ele faz a caveira do Darcy para ela. Como ela já não gostava dele, né? Não foi, não foi difícil convencê-la de que ele era a pior pessoa do mundo, que ele fez a vida dele um inferno, mas no fim a gente descobre que não foi bem assim. Mas assim, nesse caso do Sr. Wick, ela já fez um julgamento de primeira, sem conhecê-lo direito, né, de uma forma mais favorável a ele. E aí também tá, novamente, a questão dos pré-julgamentos errados. Mas, enfim, acontece todo um entrevero lá e no final ela descobre que na verdade não era nada daquilo. Sempre de primeiras impressões erradas, perpassou a história inteira. Tem também o tema de classe social, de preconceito entre classe social, vindo principalmente, claro, do Senhor Darcy, que se achava o bambambam superior. Tanto é que no primeiro pedido de casamento que ele faz para Lizzie, ele basicamente ofendeu ela de todas as formas possíveis, ofendeu a família dela,
basicamente disse que achava ela inferior a ele, que ele tentou lutar contra tudo que ele sentia, porque era muito difícil aceitar a condição da família dela, a sua inferioridade. Basicamente foi: eu vou te fazer o favor de declarar o meu amor pra você. Eu vou fazer um favor, você quer casar comigo? Ele tinha certeza que ela ia aceitar, né? Porque como assim ela não iria me aceitar? Ela não vai achar coisa melhor. Eu sou rica, eu sou isso, a família dela vai achar ótimo. Como que ela não vai me aceitar o meu amor? Se eu sou tudo isso. E nisso, gente, ele leva um toco tão grande. Ela fala tanta coisa pra ele que eu disse, ai, mas ele mereceu, em partes, porque teve a parte também da história do Sr. Wicca que não foi nada disso que aconteceu. E ela descascou ele por coisas que ele nem tinha culpa, apenas nessa parte. Mas em relação a esse senso, né, de superioridade, se achar superior porque ele tinha mais, esse preconceito que ele tinha, ela jogou na cara dele e falou e descascou ele, mas foi nesse momento que ele, sabe como a pessoa toma um choque de realidade e passa a ver as coisas de uma forma diferente? Ele precisou desse choque, porque como que ele esperava, eu fico pensando também, pensei nisso, como que ele esperava que esse casamento pudesse dar certo se ela tivesse aceitado do primeiro momento, com ele tendo esse pensamento? Como que os dois iam se acertar, iam ser felizes? Não ia dar certo de jeito nenhum, né? Mas há na história também esse encontro, esse reconhecimento deles dos seus próprios defeitos sendo jogados, assim, sabe? Tipo, na sua cara, hello, olha isso, olha isso aqui. O senhor Darcy pela Lizzie, né, que descascou ele nesse primeiro pedido de casamento que ele fez, merecidamente, nessa questão desse orgulho de se achar superior, melhor do que os outros. E no caso da Alice, quando ela descobre que os julgamentos que ela fez em relação a ele eram equivocados, principalmente no Sr. Wicca, que engambelou ela total. Mentiu ela e ela estava convicta que era verdade, que o Sr. Darcy era o pior homem da Terra, que ele não tinha caráter, que ele não tinha nada, levada pela, né, pela história de uma outra pessoa que ela julgou ali, né, de conhecer na aparência certa, né, de boa índole e tudo mais, um pré-julgamento errado que ela fez. E ela também adora julgar, gente. A Lizzie, ela não é perfeita, nenhum dos dois são. São personagens imperfeitos. Um dos defeitos, os grandes defeitos que ela tem é julgar os outros e ser extremamente orgulhosa. Ela julga muito os outros. E isso, confesso que me irrita um pouco na parte inicial da história, porque ela tem um temperamento assim meio colérico, sabe? Meio colérico, mas ela julga muito os outros. Julgou a amiga quando ela casou com o Sr. Collins. E ela teve isso sendo jogado para ela. Ela teve que reconhecer que ela fez julgamentos errados e isso foi um golpe muito grande no orgulho dela, que ela também é bem orgulhosa. Mas eles tiveram esse encontro, porque os dois não são protagonistas perfeitos de longe, de jeito nenhum. Não acho também que a Jane queria criar protagonistas perfeitos, intocáveis. Aqui você não vai encontrar isso de nenhum dos lados. Mas a vida real é assim que funciona. Nós também não somos perfeitos, nunca seremos pessoas sem defeito algum, que não tem alguma falha que precisa ser consertada todo dia, diariamente. Outros temas, como a questão da mulher, conflito no casamento e tudo mais, indiferença, por quê? Principalmente no caso da família da Lizzie. Elas são 5 irmãs, e a propriedade delas tem um morgádio, que é uma espécie tipo de, se o pai delas morresse, a propriedade ia para um familiar homem, né, da família, da parte do Sr. Bennet, que no caso seria o sobrinho deles. Eu não lembro direito se é sobrinho ou se é primo, mas eu tenho quase certeza que é sobrinho. Iria para ele quando ele morresse. E as moças, como que elas se virariam naquela época? 5 mulheres solteiras se ele morresse ali, porque a morte ninguém sabe quando vem, né, gente? Como que elas iam fazer sem marido, sem propriedade? Um dos motivos para a mãe delas querendo tanto casar elas de toda forma, só que
A mãe dela é muito cabeça de vento, gente. Extremamente, sabe, sem noção. É uma família tão desestruturada, de uma forma narrado de uma forma engraçada, mas se a gente for pensar, e fala: "Gente, que isso, que triste", porque a mãe totalmente sem noção, o pai totalmente indiferente à esposa, às filhas, fica ali meio que subentendido que eles se casaram, não foi que ele se arrependeu, mas depois, né, foi levado ali por uma paixão, quando eram mais novos, principalmente da parte do senhor Bennet, né, quando a gente é novo, às vezes, muitas das vezes a gente é levado pelas paixões. Só que a paixão um dia acaba, né. E no caso dele, acabou, ficou desgostoso, indiferente, sabe, as meninas meio que ficaram jogadas por ali. A mãe, meio cabeça de vento total, tanto que a Jane passa por uma situação aqui, ri, mas preocupante, que ela queria casar a Jane com o Sr. Bingley, e manda ela pra casa dele, que ela recebeu um convite, e manda ela pra uma situação que ela sabia que ela poderia ficar doente, ela torceu pra isso, pra ela poder ficar lá, mas na casa convivendo com ele. Então, assim, total cabeça de vento, sem 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 noção, mas ela é tão sem noção que fica engraçado. E no caso do Sr. Bennet, totalmente indiferente à família, fica mais na dele, não participa muito da criação das filhas. Tanto que as mais novas, as caçulas, são totalmente cabeça de vento mesmo, cabeça oca. A Lídia, que é uma das irmãs mais novas, faz uma coisa aqui, meio pro final da história, que gente, e ela não tem a percepção de ter feito nada errado. No mesmo depois que tudo dá certo, não por causa dela, não por causa dela, obviamente, mas ela tem na cabeça que deu certo e que ela não fez nada errado. Então, assim, total cabeça de vento, sem juízo algum. Mas por quê? Cresceram meio assim jogados ali com a mãe. O pai não é muito participativo, porque, como eu falei, ele é meio indiferente ali à família. Então, assim, que situação. Enfim, uma grande família de louco. Mas é aquilo, a situação da mulher nessa época era, gente, era extremamente difícil. A Charlotte, que era uma amiga da Lizzie, que a Lizzie inclusive julgou muito por ter casado com o Sr. Collins, mas, tipo, ela tinha 27 anos nessa época, uma super solteirona. Os pais tinham outros irmãos, não iam conseguir ficar mantendo ela para sempre, principalmente naquela época, né, gente? Então, o único jeito que se tinha, casamento. Então, assim, ela fez um casamento basicamente que seria infeliz, na minha percepção que eu tive ali, mas o que que ela tinha pra fazer naquela época? Você não tinha nada. É até estranho você pensar que houve uma época que as coisas eram assim. Mas foi o caminho que ela encontrou pra sair daquela situação, pra ter um meio de subsistência, né, digamos assim, pra ter uma renda. Enfim, só pra concluir, gostei muito nessa releitura, gostei muito da história, me diverti demais. É engraçado, é irônico, são coisas às vezes que se você raciocinar e falar: "Gente, que isso? Coisa mais absurda, que coisa triste". Mas é engraçado. O narrador é engraçado, ele faz piada, então, assim, é tudo de uma forma muito engraçada, divertida, tipo uma comédia bem pastelão mesmo. Extremamente divertido. Se você quer ler um livro, assim, um clássico, ou então você quer começar a ler alguma coisa clássica, vai de Orgulho e Preconceito mesmo, que você vai gostar. Mas, assim, tenha paciência, principalmente se você for um leitor que vai começar a ler literatura clássica, romance clássico. Se você, como eu, lá atrás, há alguns anos, estava lendo mais romances, assim, contemporâneos, que são mais rápidos. Um romance clássico, a estrutura, o ritmo, o romance em si acontece de uma forma muito mais lenta e muito mais subentendida, não é aquela coisa escrachada, assim, na sua cara. Então, assim, tenha paciência, leia devagar. O bom desse livro aqui é que os capítulos são muito curtos, gente. Eu particularmente amo capítulo curto, que você lendo, vai lendo, você tem a opção até que você acaba. Então, assim, comece, você vai gostar, vai se divertir. Mas, como eu disse, tenha paciência, não vai achando que já é tudo mostrado, é tudo um romance e tudo mais. Não, existem os conflitos, tanto é que o Darcy e a Lisa, eles só vão se sentar para conversar, entender seus sentimentos, aprender com seus erros, para
evoluir pro amor, evoluir o relacionamento deles bem mais pro final, tá? Então não vai esperar coisa rápida, cair de amores logo, que isso aqui não tem, tá? Mas tenha paciência que vai valer a pena no final. Principalmente o senhor Darcy, depois que ele toma o safanão da Liz, e aí ficou um chuchuzinho, gente. Apaixonante, muito o maioral, entendeu? Mas até ele chegar lá, nesse momento, demorou muito, demorou muito, então tenha paciência. Enfim, só quis fazer um breve comentário, porque eu fiz um vlog também de leitura, vou deixar linkado aqui, se vocês quiserem assistir. E, inclusive, naquele vlog tem spoilers. Eu esqueci de avisar e quando eu estava gravando aqui, lembrei que eu soltei alguns spoilers, mas se você não liga ou já leu o livro e quiser assistir as minhas percepções enquanto eu lá estava lendo assim em tempo real, vou deixar linkado aqui. Mas enfim, esse foi o vídeo e a gente se vê no próximo.